E aí, pessoal do Festival Muy Inova bien, hola a Klabin, todos, Festival como é que Innova vocês Clavín, estão? ¿cómo les va? Estamos aqui para falar ¿Cómo um han estado? pouquinho de Estamos aquí para hablar un Tech poquito Lab, entonces sobre sobre Tech errar, Lab, aprender, sobre sobre inovar. errar, Meu nome aprender, é sobre Fernando Tomé, equivocarse, eu sobre trabalho innovar. na Klabin Soy há Fernando 16 Tomé, anos, trabajo atualmente hace 16 coordenador do años aquí en Tech Lab. Clavín, hoy Estou soy aqui com coordinador de Tech presença Lab ilustre y estoy aquí do con la meu presencia parceiro ilustre Daniel de Fernandes. mi gran amigo Daniel E aí, Fernández, ¿no? galera, Preséntate. tudo Hola a bem? todos. Quero ¿Cómo agradecer les va? muito, estou muito honrado de estar Gracias aqui podendo por la bater um invitación. papo Estoy com muy vocês feliz de sobre estar esse aquí, assunto que poder eu conversar con gosto ustedes muito, sobre ese que é asunto que o me Tech encanta, Lab e inovação. que es el Tech Lab y la innovación Então, también. abrindo um pouquinho, Bueno, vamos entrando un poco en detalles contar a história de como entonces, é que nasceu o Tech vamos a Lab, de contar onde un ele poquito esa apareceu. historia de cómo Acho que empezó Tech Lab, basicamente ¿ok? a Klabin Y ela vem básicamente há cento e Clavín vinte anos se reinventando, hace 120 años sempre viene repensando novos reinventándose, ¿no? modelos, Siempre tendo sido pensando sus resiliente modelos, ao longo siempre de tanto siendo tempo resiliente a lo e largo de tanto sempre com um tiempo foco muito grande y em siempre con un excelência enfoque muy grande operacional, uma en melhoria excelencia contínua. operacional, en mejoría Isso continua, muito presente muy presente esto, no ¿no? nosso Todo el DNA tiempo e en nuestro uma ADN. empresa fortíssima, né? Y la Sempre com empresa muy crescimento fuerte, muito forte, ao longo crecimiento desses muy anos fuerte todos, a lo líder largo de estos como años. vocês sabem muito bem. Eso, bueno, creo que ustedes lo E conocen muy aí bien, a ¿no? TI, em dado Y momento, ahí la ela trouxe tecnología, uma visão en cierto estratégica momento, que é nos trajo una visión importante estratégica é, que es importante a gente passar a inovar, a posicionar comenzar a também innovar, uma a empresa posicionarnos también, com um olhar de novas tecnologias, una empresa que ve um a las nuevas radar do que pode tecnologías, vir un radar para también de lo impactar a que empresa, puede ocurrir, né? de lo que puede E afectar la empresa. em meados de 2009, 2019, Y a começo de mediados de 2019, 2009, nasceu o perdón, Tech Lab, 2019, la que é verdad, uma nació área el de Tech Lab. experimentação de Tech Lab tecnologia. es un área de Então, assim, como é que a gente experimentación de consegue tecnología, así que procurar em cómo podemos de tecnologias repente no buscar mercado, en términos de como é que a gente tecnología consegue lo trazer que isso hay en para el dentro da mercado y empresa cómo podemos através da traer esto experimentação. Como é para que dentro de la empresa a problemas, partir de la experimentación. oportunidades a gente também consegue ¿Qué trazer de problemas, qué vários oportunidades mercados, nosotros podríamos pensar en procurar el mercado? tecnologias para suportar e Pensar en resolver tecnologías esses para problemas. apoyar todas estas É cuestiones. curioso pensar que a gente tem Sí, es um curioso olhar pensar de eso, ¿no? cultura e de Que tenemos una inovação mirada que para la atravessa o cultura y Tech la Lab, innovación, e esse que es la olhar de promesa cultura de e de Clavín, inovação, ele y esa provoca nas mirada de pessoas innovación muitas provoca a la expectativas, gente vontades, mucha né? expectativa, Uma visão do que pode ser feito de una formas visión de que puede diferentes, e muitas hacerse a vezes essas partir de maneras visões vêm com uma distintas y en muchas perspectiva de ocasiones ruptura, né? Vem las com uma visiones vienen con perspectiva una bem de perspectiva de inovação. ruptura, E aí, una beleza, perspectiva de dentro innovación das como tal. estruturas que nós temos hoje Dentro de disponíveis, esas quais são estructuras que aquelas que tenemos hoy conseguem dar disponibles, ¿cuáles suporte son las que para nosotros tenemos que essas pueden expectativas apoyar de inovação que a toda estas cultura expectativas de da innovación que Klabin vem todas las proporcionando em culturas de termos de áreas Clavín de negócio, né? vienen E aí provocando en esas vem áreas de com negocio, ¿no? essa estrutura, né? Y Uma ahí estrutura aparece com toda uma esta estrutura cuestión capaz de del Tech Lab, conseguir una estructura ir que es capaz percebendo de que o lograr negócio está imaginando, né? notar E que querendo el transformar negocio as suas áreas, vem está começar a innovando, que el colocar negocio as está provas de conceito, mejorando, os produtos viene a conseguirem poner viáveis, enfim, las pruebas o de que é necessário para a concepto, gente poder dizer pruebas essa importantes ideia que o para poder negócio está decir, tendo bueno, esta idea é que el boa, negocio está teniendo vai es buena, arrebentar. Essa vale, aqui, sigue, vamos sirve. inovar com essa, Esta, ou no, não, esta não de é o pronto no momento, a sirve. gente ainda não está na Esta de maturidade pronto no es el mejor necessária, momento, a esto gente de não tem repente tecnologia necesitamos disponível aún como a más gente estructura, no tinha, tenemos ou tecnología seja, como a gente disponible como consegue antes pegar essas teníamos. ¿Cómo expectativas que podemos você agarrar, tem, a no, bela estas expressão de expectativas que cultura de genera inovação, una consegue herramienta como esta? criar, né, essas ¿Cómo expectativas que podemos são crear y oriundas de uma crear con cultura seguridad, orientada à ¿no? En esas inovação e estructuras transformar de elas seguridad em y experimentos, em transformarlas provas evidentemente de en conceito que a gente vende experimentos, en viáveis, pruebas de para a gente saber concepto, por onde a gente decola, para né? poder Eu achei saber muito para dónde nos vamos, inteligente, né, essa ¿no? visão da Me parece liderança que diz, muy olha, inteligente esa visión de excelência liderazgo que nos dice, operacional nos bueno, trouxe até aqui. la excelencia Para a gente operacional nos continuar trajo tendo hasta resultados aquí. Para positivos, a gente seguir precisa apostar na teniendo inovação. resultados Ela que vai, positivos, tenemos que junto apostarle a la innovación. com a Es la excelência innovación la operacional, que junto nos com a va excelência a operacional, ayudar nos con la permitir eficiencia fazer com que ela operacional. venha Es esto na que nos va a fronteira, na permitir indústria super bem hacer que como Clavín se conforme o mantenga al mercado, né? frente E y que le fazer vaya a gente bien como le ha operacionalizar isso, venido en los a últimos años. estrutura necessária da Operacionalizar Tech eso es Lab, muy esse é o importante. grande Esa serviço estructura necesaria del Tech para Lab isso. es el gran O servicio, Tech ¿no? Para Lab, Clavín, Dani, ele con tem toda la 2 anos. seguridad. Y Eu ese falo Tech que Lab eles são adolescentes, tiene, eles ¿qué? são Dos uma años criança y mesmo. digamos que es Um un bebezinho numa niño. criança, né? 2 anos Es para un uma empresa de bebecito 120 anos todavía, digamos, de é dos muito pouco años. tempo, né? Para Mas una dois empresa de anos a 120 años, tecnologia pues é es muito definitivamente muy significativo. poco tiempo, pero E a gente es una conseguiu tecnología implementar muitas significativa coisas. que Nossa comienza a política aparecer Klabin foi fuertemente
Y hemos venido probando un montón de cosas. Ya hemos hecho muchas pruebas, hemos validado mucha información.
Ahora, Não sei se você algunas lembra cosas do son Caruns, marcantes, ¿no? se você No puder sé si te contar acuerdas, por de ejemplo, toda essa del jornada até onde Caruns, a por gente ejemplo, chegou. si nos puedes contar un poquito esa jornada, hasta dónde Bom, llegamos. acho que o primeiro Claro ponto que sí. que a gente começou Bueno, el a primer estudar, né, para minha punto que nosotros expectativa foi elaboramos o fue Florestal una tinha sobre expectativa como a gente conseguia mandar que Forestal tenía al respecto de materiais, cómo podíamos sejam eles que mandar forem, para materiales, os sean cuales fueran esos módulos em materiales, Por especial, para carona, né? los módulos aproveitando já os y carros, né, como toda a de frota, os aventón, 800 ¿no? Sí, carros exacto, que a aprovechando Klabin los tem, autos. que Eran circulam por essa 800 malha autos diária que da, teníamos en da Clavín que Klabin, né? Ou circulan seja, por esa chega red pra gente diaria essa todos los demanda de, días en olha, Clavín. eu sei que eu Nos tenho llega esa demanda muitos de, bueno, carros indo para tenemos cima e para carros, baixo, tenemos muchos e esses carros carros andando para arriba podem y para colocar abajo, umas peças, y esos digamos, carros uma a veces van máquina que está vacíos y passando pueden por um problema ponerme lá na estação una tal, você levar herramienta, pueden ponerme essa un máquina para poder repuesto fazer aí uma y manutenção, llevárselo a una revergências máquina a e tal. que O que eu funcione, preciso é a hacer una compreender intervención de como são, emergencia. primeiro, Yo necesito esses saber es dónde módulos que están esos precisam dessas, carros, dessas para dónde están peças, esos e eu módulos, dónde preciso estão también ver esos módulos, os ¿no? carros, Y da onde eles estão entender saindo e para onde cómo eles hago estão yo indo e para que los quando, carros para busquen poder lo que yo ligar para esse necesito, motorista e falar, ô amigão, recojan lo onde que que ele vai necesito y dizer que yo vai levar poder tal, llamar a ese tal tipo, hey, peça? hazme un favor, A tráeme ideia, tal eu não cosa sei o o que llévame a foi tal disso, Não, e persona é o... genial, né? Era una Porque idea pra tan você sencilla, pero es genial la idea si te não pones tem, a... não vai dar errado isso daí. Claro, es genial. Não é tem como. Y, simples. y no va a funcionar mal, Gente ¿no? Es sentou para simple. falar com os Sí. usuários, sentamos para falar Pero nos com os pusimos a fabricantes hablar de con los peças, usuarios, nos sentamos para sentamos a falar hablar con com o pessoal quien que está pedía na las liderança do piezas, módulo, los né? Que vai ter repuestos, o custo etcétera. da transportadora, que Quien vai está en fazer el essa viagem liderazgo do del ponto A ao módulo, ponto B. que Vai ter tiene esse el costo de la custo transportadora, diminuído, né? Então o grande interessado tiene ese falando com todo costo mundo, reducido todo ahora. mundo, nossa, Hablamos con todo el excelente, mundo incrível. y E todo el aí, mundo, vocês começaram no, a qué testar. increíble, eso va a ser E aí, genial, va a ser uma buenísimo y coisa empezamos a ejecutarlo. no Y ahí pasó papel una é cosa lindo, na rara, ¿no? prática não, né? Porque Sí, porque en você el falou assim, papel você es vê lindo, pero que en la práctica a la cosa empresa, no a funcionó tan bien, cultura não ¿eh? estava pronta na empresa. Sí, la Então cultura são de la pessoas que empresa no elas estaba lista aún para eso, ¿no? foram Entonces treinadas como que la desde então gente, a não dar carona. A gente não dá hasta ese carona na momento Klabin, los então entrenamos ninguém a que deveria no dar carona na lleváramos a máquina. nadie, no Então teníamos esa isso meio que cultura, no está ofrecemos enraizado. Eu sei que o llevar a projeto não nadie, ¿no? falhou Y es algo que miseravelmente, está mas allí dado momento estávamos muy tentando arraigado en fazer la cultura. Yo floresta, sé que el proyecto le fue muy mal, 4 pessoas estábamos que intentando chegaram no cosas meio da nuevas floresta e y andaram 4 até o personas que nunca módulo andaban é juntas perturbador. yendo para un Você andar módulo sem saber o caminho es e aí deu um perturbador, estalo. ¿no? La gente E no você que pode pegar quiere, essa ideia do no Caruna quiere esto. e fazer Entonces agarramos la idea Waze y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa distinta? ¿Por qué no Quando a gente foi esse hacemos entrou, desenvolvimento, né? un quando trabajo a gente entrou distinto na aquí? floresta pela primeira vez, Sí, né, cuéntanos qué era el entramos lá, trabajo assim, distinto. Sí, cuando depois de uma entramos al bosque por chuva, primera tava vez, super lameado, tava yo me um acuerdo cenário que assim bem el piso estaba desafiador súper para sucio, un escenario bien 4 caras desafiador da cidade que para não estão 4 acostumados tipos a de la andar ciudad no que meio da floresta. nunca E aí a gente habían viu que ahondado algumas en medio del indicações e algumas bosque y tal, eram umas y vimos plaquinhas, que lo que nos decía la umas plaquinhas gente que eu tô eran preso unas no meio dessa plaquitas. floresta, Ah, porque sí, que existe muita los letreros eran imposibles de verse y era imposible E salir de aí ahí esse projeto sin também perderse, falhou ¿no? Es miseravelmente, verdad. porque a gente achava que Ese as proyecto pessoas iam también usar e as pessoas falló sabem mucho andar na porque floresta, creíamos que quem trabalha la lá. gente iba a Hoje usar. é simplesmente Eso uma no, la verdad no, indicação. porque la gente sabe E andar. mais uma vez é uma La ideia gente que falhou sigue muito no recomendaciones, desenvolvimento. ¿no? E quando você Y es una idea está que falló mucho también, numa pero es squad un problema de porque aonde isso é possível, cuando onde estás en corre una risco, squad onde en falhar donde é es normal, posible correr você riesgos y aprende puedes com fallar isso, y todo você bien ganha, y você aprendes con sabe. esto, Só que a gente pega mais pues uma vez o bueno, gancho está todo do que foi bien desenvolvido. equivocarse. E aí um cara na logística Pero si nos florestal fala, fijamos en lo que se eu acho que isso desarrolló, daí tem aplicação alguien en nisso. Eu acho que a logística gente consegue dice, bueno, yo colocar creo isso nos que caminhões. eso funciona en E aí a logística, eso de gente repente lo já podemos hacer tem para los um camiones, no conhecimento para das los carros. cargas, Ah, de ok. onde estão os Y ya módulos. tenemos un E conocimiento com esse de dónde Waze están los florestal, a gente módulos tem o y conhecimento dessas cómo praças. con A ese gente consegue Waze desenvolver o forestal algoritmo, podemos porque tener un também mapeo isso é de uma las coisa importante, carreteras y né? podemos desarrollar los algoritmos. Y eso es importantísimo también Tamanho da porque Klabin, né? O que el tem de tamaño território da de Klabin Clavin, é um absurdo. lo que tenemos de E a territorio en quantidade de Clavin malha es una cosa diária, por exemplo, absurda. da Klabin é Y la diferente. cantidad Está não disponível de, assim no Google ¿no? Maps, de né? redes y Mas é mais caminos y fácil da esto Klabin, até porque vai ter está, es una funcionamento, locura né? y tú no lo Vai vas ter a ver en el vias Google Maps por una das cuestión de da Klabin seguridad. No, disponíveis para qualquer no contamos qué usuário. Então, carreteras tem tenemos. toda No, uma no puede propriedade ser aí que público ese precisava ser muito conocimiento. bem Así que hay una construída dentro propiedad de uma ahí solução que tecnológica había que que eles construirse apostaram para bien en poder una ajudar solución a tecnológica. pessoas como nós, Nosotros aqui na apostamos a esta floresta, que solución, precisamos queríamos que nos
nos podía ayudar a nosotros, gente de la ciudad que va al bosque, pero la gente que como nosotros no va al bosque nunca, y los que andan en el bosque saben andar desde chiquitos, así que
Fue interesante. para levar isso para Juntamos estas dos tecnologías y logramos llevarle eso al área de logística. Y cuando el área de logística misturadas, mas várias nos outras pessoas escuchó, que entraram. esas dos tecnologías mezcladas, más otras cosas E que aí a geração tuvimos, de valor pues que a la gente cosa conseguiu andó ter muy bien. com Y ahí la economia generación de de valor que nosotros combustível, logramos com tener con novo economía de ordenamento de frestas de combustible, con caminhões, com nuevas organização da formas de velocidade posicionar dos los caminhões para camiones, não con nueva gerar organización de óxidos de velocidades, apoios, para no danos a generar, equipamentos, qué sé yo, os problemas, embotellamientos, né? para no A generar ningún visibilidade do problema. próprio motorista do Fue caminhão, que increíble, a até veces la hoje está sem visibilidad essa área, às vezes ele não del sabe propio como tipo del navegar camión por dentro fue dessas florestas, né? importante, porque a veces él no E sabe isso navegar por el medio del fez com que a gente bosque, conseguisse no siempre provocar por lo uma menos sabe, ¿no? economia para dentro da Con eso cadeia, logramos provocar una mas economía muito enorme en superior Clavín, do que o pero valor a fue ser muy superior gerado, a lo que seja nosotros pela teníamos en el carona valor de uma generado. pecinha porque O quebrou a máquina sea, XPTO, ya sea ou mandando esto, mandando levando aquello essas en Aventón o pessoas para conhecer llevando o que estava esas acontecendo lá dentro da personas floresta, que era a uma que coisa que conocieran lo que pode ser estaba pasando allá o dentro del trade bosque, que eran inicial las dos ou do hipótesis que carona. teníamos Sim, coisas del, com calma. ¿no? De nuestro proyecto inicial de Agora, Aventón o e de isso Clays, traz, como né, le llamábamos, es verdad. é, Y eso nos não trae só también o projeto una em serie si, de né, o tamanho, cuestiones, mas o ¿no? impacto que tem Porque el na proyecto en cultura, sí na genera logística un florestal, impacto porque a en gente la começou a cultura, un impacto en la exercitar a logística, inovação, né, porque comenzamos a e ejercitar aí la innovación as pessoas y acabaram allí gostando dessa la experiência, né, de você solución terminó questionar o siendo que muy já está importante, colocado lá, una né, experiencia de cuestionar lo que ya se explodiu o está número de iniciativas. diciendo Quando você allí y começou falando de explotó Waze Carga, depois você falou el mundo filas, en ese aí você falou sentido, de ¿no? origem diesel, Se aí depois llamaba origem Waze Cargas, caminhão, después Mexinho filas, Robô, después, en e fin, uma tuvo série varios de nombres outros los desenvolvedores estão proyectos falando y de tú mexendo veías que política, cuando descubrías un asunto de trucks había também. Então otros puntos, surgiram los esses cama novos baja, por ejemplo, projetos e de los possibilidades, porque você camiones. traz um novo olhar, né, uma Abrieron un nova montón de abordagem posibilidades al sobre como equivocarnos con el resolver primer proyecto, problemas. ¿no? Hubo muchos Esse eu problemas acho que que é uma pudimos coisa empezar a bonita, né? pensar. Porque a gente não entra Tienes para razón. Y acertar, es a un gente entra proceso para delicioso aprender porque e o tú aprendizado no que nos entras leva a essa para hacerlo bien a la economia, para primera, que a tú gente entras chegue es num para lugar aprender. em que a gente tenha Y el essa geração de valor aprendizaje es grande. importante en ese E aí é sentido porque curioso ver, tienes assim, porque una a gente está generación de falando dessa valor questão grande. de um projeto Y es grande, curioso como a gente entender fez esto aí porque, do Carona, claro, que es un virou proyecto Clays, que enorme virou este, depois Safe el Truck, proyecto toda essa trajetória de até a gente Aventón, chegar que no se produto volvió de ruptura. Clays, que volvió Clays Truck, Mas a gente tem para projetos volver a un pequenininhos valor de assim, né? ruptura. Eso fue Projetos que a gente esencial, colocou em pero hay produção em proyectos también 3 horas e pequeñitos, meia, né? Como proyectos que los o pusimos en nosso producción en Clabin 3 horas y Saúde, media, por foi uma ejemplo, solução para a gente conseguir como Clavin monitorar como é que Salud. estava o Una solución contágio pequeñita de para ver cómo Covid estaba das la unidades cuestión del produtivas da Clabin contagio e conseguir, a del partir COVID dessa en las unidades de informação, Clavín y extrapolar lograr a para saber partir de ver esa qual seria o información impacto disso extrapolar la nas unidades información para ver cuál produtivas sería el impacto de no esto curto, en la médio unidad prazo, sabe? productiva Então, olha, beleza. al A corto y mediano velocidade plazo. de Así que contágio tá es essa, interesante porque tá? la E velocidad de eu consigo contagio era dizer que, esta olha, daqui 3 dias y vai yo dar ruim. logro Daqui entender 3 que, dias nós bueno, vamos precisar de mais dentro de gente 3 días preparada para vamos a estar mal. preparar e Dentro de essa 5 área días não vamos a vai ter estar muy gente o mal. bastante para conseguir dar Ahora conta yo dessa puedo hacer operação, eso ela vai porque ya no parar. va a haber gente Quando a gente suficiente conseguiu dar para essa poder hacer esta visibilidade, né, operación para o aquí negócio por el poder COVID. se Cuando programar, logramos traer esa planejar, conseguir visibilidad, cuando logramos encontrar esse hacer que jogo la gente se necessário para que programara, nenhuma que la gente unidade parasse, encontrara ese a gente ajuste entendeu que, olha, não é o para que tamanho ninguna do unidad parara, projeto entendimos que no es el que tamaño é del diretamente proyecto lo proporcional que ao tamanho do importa, impacto. Tá? no Tem es coisas el pequenas com tamaño impacto del proyecto que gigante. genera más impacto. Isso também é uma das Hay belezas da pequeños inovação. Tá? proyectos Não é que aquele generan un projeto impacto que enorme quanto y también es mais una dinheiro delicia eu eso en la coloco, innovación, mais porque retorno eu tenho. no Não siempre necesitas necessariamente. mucho Às vezes é uma dinero, no ótima siempre ideia necesitas que quando mucho operacionalizada de um jeito mucho tiempo. simples, A veces es una bem pragmático, excelente né, idea orientado à que ação, gera cuando um valor de ruptura. la Tá? Para que a organizas gente bien, consiga genera un valor conseguir. de ruptura y hace que tú A, puedas tener a una buena trascendencia. perspectiva, Dani, ela é muito boa ainda La 2021, perspectiva né? A gente es muy continua com um buena, pace ¿no? muito En lo que forte se de refiere TechLab. al Agora 2021, são 20 seguimos a un ritmo muy iniciativas que a gente bueno en fez com TechLab. uma equipe Ahora bem son 20 pequena, iniciativas que tenemos con relativamente jovem, que é un equipo pequeño, digamos. boutique, né? Inovação Estamos de hablando boutique, de que é qué, algo de bem pequenininho. es una Então a innovación de gente hoje está boutique, com como le 20 decimos aquí. iniciativas em Pero curso de hoy tenemos 20 fora que a gente iniciativas já en fez já em curso, 2019. fuera E a gente vai fazer lo desde que ya hicimos en algoritmos 2019 y complexos para 2020. resolver Y hacemos desde cadeias algoritmos complejos produtivas para de resolver sacos. cadenas A gente está productivas de, pesquisando no sé, de inteligência para tomada diferentes de trabajos, ¿no? crédito. Estamos Tem buscando uma nossa grande parceira Tânia do diferentes crédito, soluciones para poder né? tomar Mas assim, crédito, tem um por projeto que ejemplo. está no coração
Pero hay un proyecto que está en el corazón, que está en la gran estrategia de Clavin. tem como apelido carinhoso chamado Clabric, que é escalar, né, Nosotros lo llamamos constantemente essa Clabric, floresta, né? que es escalonar el,
o la Kleber, atención en a todo el essência bosque. dele, né, justamente como é que a gente consegue trazer esses diferentes produtores de ¿Cómo podemos madeira traer esos que diferentes nos productores atendem, de né, que nos madera, dão um insumo ¿no? necessário Que para a nos gente atienden, conseguir que nos dan los insumos necesarios trabalhar, para poder trazer seguir eles adelante para con nuestros perto, né? proyectos? Então a gente ¿Cómo usar podemos hacer que essas estén más ferramentas cerca de la digitais operación, para poder ter básicamente, conhecimento ¿no? sobre esse Usar desafio herramientas para digitales esses para tener una stakeholders mais à relación frente, establecida, ¿no? Con e a estos partir desse stakeholders tan relacionamento esenciales justo para a gente oferta nosotros. serviço Y a para partir de eles esa e relación, conseguir ver, a ok, partir de como esse que está sendo servicio feito o como manejo tal, de terra, que él pueda ver objetivamente lo que se está entender qual é o haciendo, benefício que está sendo lo gerado que nessa se operação, está né? Quanto que tempo vai ser o proponiendo y pagamento, qué quais são os beneficios fatores hay que já con estão. Eu recursos preciso ter a serviço los também disso, né? pagos, con Tradicionalmente. recursos, Para a servicios, gente ¿no? Que se le conseguir ofrecen a la gente assertividade e ter para poder tener celeridade esa nessa execução, proximidad, né? E é isso esa que nos interessa, né? A gente perenidad, quer, ¿no? no fim das De contas, ter manera uma que nos capacidade de interese. planejamento En muito últimas boa. queremos eso, ¿no? Eu acho Queremos que tener una dada a capacidad demanda de que a gente vê, planeación. né, de Es verdad. e-commerce, Sí, con la demanda que a gente tenemos, yo poderia discutir digo e a que demanda por la no virtud papel de é la absurda, pandemia, né? Então como é que a gente o sea, cria esse gracias a ambiente la pandemia, de floresce para repente comportar essa diciendo gracias demanda con mucho, mundial por mucho cuidado, papel, né? Então eu acho es que entender essa cómo podemos é a hacer que beleza, né? la Então demanda como é por que uma papel se plataforma mantenga digital siempre, ¿no? Y esa es consegue la causar belleza, esse cómo como impacto, né? plataforma digital Como é que a gente consegue criar lograríamos generar ese serviços para esses impacto, grandes produtores cómo logramos florestais, crear como é servicios que a para gente estos grandes consegue productores forestales, conectar cómo serviços de podemos monitoramento, conectar de levar servicios a de floresta monitoreo 4.0, né, ambiental, para servicios de escalar esse plataforma, ¿no? atendimento, que é como El tinha dito, bosque essa questão 4.0 para poder tener geográfico, né? esa O atención que es tan Paraná é difícil, enorme, tan Santa complicada Catarina é desde la enorme. Como é que perspectiva a gente consegue geográfica, escalar esses ¿no? serviços e dar Cómo esse logramos colchão para a escalonar esos madeira, que é fato que a gente servicios precisa y até para traer manter un colchón de manera país, que Clavín pueda porque hasta é el o maior 2030 objetivo, é mantenerse o maior segura. Ese es el desafio principal do Tech objetivo, Lab creo yo, agora, ¿no? El mayor desafío del em Tech Lab es 2021, ese hoy, certeza que en ele vai ser 2021, nos próximos que es anos. tener esa Agora a seguridad Klabin, ela de cómo sim, serán los próximos años. a Klabin Ahora, não, o Tech Lab Clavín ele también, desarmou para o atender mejor, bem, né? Tech Lab Então, dentro de está casa, né, a programado gente para tem esses atender esa desafios demanda, ¿correcto? Sí. grandes, né, Y 20 aquí en projetos casa ali tenemos esos retos envolvidos, né, projetos gigantescos, com ¿no? essa entrada 20 estratégica, proyectos, relevante. 30 E aí, para a proyectos, gente conseguir 500 ser bem sucedido proyectos nisso, precisa gente con de datos tan casa relevantes y para preparado, poder né? E aí a estar gente tem bien tenemos três que comenzar a prepararnos. iniciativas, Y né, três tenemos grupos que a tres gente olha, iniciativas e aí a gente grandes, está tres grupos continuamente que nosotros discutindo vemos y processo, estamos olhando novas siempre discutiendo los práticas, pensando procesos, em como siempre são as pensando en nuevas pessoas, né? prácticas, Então são pensando três en la grandes composición iniciativas de que a los gente precisa ter grupos. atenção. Son Uma tres delas já iniciativas está mais grandes que orientada nosotros a provas siempre de estamos conceito pensando e en produtos ellas. imediatos, Una então es más por exemplo, a orientada a gente tem pruebas de uma área concepto, de a negócios, tem mecanismos uma ideia viables, ¿no? super bacana, vamos Inventamos un sentar, área de desenhar essa solução, negocios, no sé, una falar com cosa súper usuários, depois interesante. criar Vamos a os sentarnos, vamos a MVPs, hablar con os los hipóteses, depois usuarios, entender vamos a que, olha, crear los temos MVPs, evidência, né, de ¿no? que isso aqui Para entender sobe as cuál es la taxas, né, traz evidencia que brasileiro um tenemos de impacto que esto legal. sí puede Nós temos funcionar, uma que esto outra va a área generar un que, impacto uma vez que eu bonito. vi isso Tenemos da otra inovação, área muy já dessa interesante forma cuando el mercado, área a gente de já tem innovación evidência de que ya isso aqui está vai ter um mitigado el impacto riesgo, ya legal. tenemos la evidencia de Isso que sempre vai esto ter, sí né? va a Quando tener un está impacto bueno. menorzinho aqui, Y a gente já vai riesgo para uma siempre va a escala de haber, ¿no? produto. Pero el Então a riesgo gente de pronto es vai más para pequeñito. Podemos ir a una escala de producto. investimento, né, Y ahí nos metemos entonces tecnologia a que esta vai nos ajudar a inversión ter muito un mais poco más en escala e vai tecnología, que me va a integrar ayudar a com a, tener más com escala, a que TI me va a ayudar a corporativa da integrar Klabin, quer también dizer, é produto la digital TI mesmo aqui de corporativa de inovação. Clavín, E um productos terceiro digitales olhar, que como é o tal de olhar que está para innovación, fora, ¿no? ou Y seja, un tercer não adianta, a gente punto tem esse que es time, né, que o la Tomé mirada falava de antes, que afuera. uma galera Tenemos este dentro de equipo casa que super Tomé dice que inteligente es nos ajudando a una provocar. boutique, Mas tem gente muita súper gente lá inteligente fora que também ayudándonos é a super provocar, pero hay mucha inteligente, gente bem-sucedida allá afuera que e está que tem súper soluções incríveis bien, que a gente súper precisa mudar inteligente a y que tiene roda, né? soluciones increíbles Então, a también. gente dentro do Tech No hay Lab tem que um olhar inventar la de rueda, ¿no? engenharia para essa inovação aberta, Así que inovação que tenemos vem de esa fora. mirada de ingeniería Então, a para la gente innovación tem abierta, para esa innovación que a viene de Klabin afuera y olha está para o súper Open bien. Innovation, né, En que é Clavín, uma por coisa ejemplo, nosotros mencionada estamos nesse viendo la evento. A innovación nossa todo el contribuição é como tiempo, a gente ¿no? pode, né, Nuestra se contribución aproveitar es desse esa, cómo privilégio que podemos está lá fora, aprovechar esa olhando para esse viés inteligencia de que está allá engenharia, afuera, né? Como é que a integração pode acontecer viendo melhor la ingeniería possível, que como tal, cómo tecnologia la é essa daqui que vai integración, para cómo frente, que a gente pode podemos hacer aproveitar, enfim, integración, cómo como es é que que a esta gente pode startup aproveitar funciona, melhor essa cómo podemos tecnologia. aprovechar Então, esta são esses otra, três cómo podemos olhares, aprovechar né? la Open Core Competence, Innovation. Son produtos tres miradas digitais de distintas. inovação
e Open productos Innovation digitales de estruturado innovación y para Open atender esses Innovation que estamos objetivos que o Tonelli estructurados mencionou. para poder trabajar en esos Eu acho objetivos que que, Tomé nos contaba. para concluir, a gente falou bastante coisa. É engraçado que em 2 anos a gente fez bastante coisa. Sí, para cerrar, Assim, en 2 años hemos é hecho mucho, gostoso de ¿no? ouvir, é gostoso Sí, de falar, né? muchísimo. E perceber Es muy esses ganhos, bueno até ver mesmo como esos, coordenador da área, né, notar no momento. que estamos bien, Então ¿no? eu gostaria de Está agradecer esse excelente eso. espaço, agradecer a Así que me Renata Frei gustaría também, agradecer que é este a grande espacio, agradecerle a idealizadora Renata Freis desse también por evento, esto, que es la por gran conceder esse idealizadora espaço de para a este gente poder falar um evento, pouquinho do por TechLab conceder e este também espacio y dessas dejarnos hablar del Tech Lab un Por fim, ratito. quero agradecer ¿Y tú qué imensamente quieres decir?
incrível. Bueno, A no, gente no más conversa aqui que sobre chao, com que vocês gracias. sobre Es uma increíble estar estrutura, né, aquí serviços que estão hablando con disponíveis ustedes sobre una e com estructura, un potenciais servicio que está resultados disponible tão legais, né, y tão que ya generó bacanas. resultados Usem a tan TechLab interesantes, para tan tudo bonitos. que vocês puderem Usen a imaginar. TechLab E muito obrigado pelo para todo lo que tempo quieran de vocês y aqui nesse muchísimas momento. gracias por la atención y por el Valeu, tiempo de pessoal. ustedes. Obrigado, um grande abraço. E Gracias, aproveite nos o festival. vemos. Chao.